Olá, eu sou o pastor Daniel Nogueira, da Igreja Batista Fonte Morungaba, e eu estou aqui para trazer para vocês uma mensagem de Natal. E começo perguntando: você está cansado, cansada? Você se sente exausto, exausta? Eu não sei o motivo se você estiver cansado, mas uma coisa eu sei: a mensagem de Natal é uma mensagem que traz descanso. Eu gostaria de compartilhar isso com você, olhando para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17. Acompanhe a nossa mensagem de Natal que nós temos para apresentar. O fato é que uma das primeiras pessoas da história a apresentar para nós a história verdadeira do Natal foi Mateus, o evangelista, um dos apóstolos de Jesus. E ele conta a história do Natal começando pela linhagem de Jesus, como você pode observar em Mateus no capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Ele conta quem são os ancestrais de Jesus, voltando até Abraão. Esse era um costume da época, porque a genealogia, a linhagem de uma pessoa, era como que o currículo daquela pessoa, era o que apresentava a pessoa e mostrava que ela era importante. Então nós podemos olhar para o currículo de Jesus, para essa genealogia, e tirar uma lição muito importante para a nossa vida, que é justamente uma mensagem de descanso que o Natal pode oferecer. Por quê? Veja o que diz Mateus 1,17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O que está acontecendo aqui? Talvez, se você não tem familiaridade nenhuma com a Bíblia, eu espero poder te ajudar. Esse versículo 17 está falando para nós de 3 séries de gerações que aconteceram até que o Cristo, preste bem atenção, o Cristo chegasse. Então nós temos ali Abraão, Davi, exílio na Babilônia e o Messias vindo até nós. Por que Mateus faz essa colocação? Veja, nós temos 14 gerações entre Abraão e Davi, 14 entre Davi e o exílio e 14 entre o exílio e Cristo. O que vai acontecer é que essas 14 gerações vão formar 6 conjuntos de 7, que é um número muito importante na Bíblia, sendo Jesus o 7º conjunto de 7. Então você tem a primeira e a segunda série de 7 entre Abraão e Davi, a terceira e a quarta série de 7 entre Davi e o exílio na Babilônia, e a quinta e a sexta série de 7 entre o exílio na Babilônia e o Cristo. O que isso significa? Há uma simbologia do número 7 nas Escrituras que nós precisamos entender para que nós compreendamos Jesus Cristo como a 7ª geração dessa série de 6 mais uma 7, significando descanso. Por que o descanso? Veja, na Bíblia nós temos o Senhor Deus mesmo criando o mundo em 7 dias. Nos primeiros 6 ele faz toda a obra da criação e no 7º ele descansa. E isso é instituído como uma regra para o povo de Deus. 6 dias trabalhando e o 7º dia se dedicando ao descanso. Nós temos também na Bíblia, para cada 7 anos, 6 deveriam ser de trabalho e o 7º deveria ser de descanso da terra. Então o povo cultivava a terra durante 6 anos de cultivo. No 7º ano, um descanso deveria ser dado. Nós temos também na regra, na regulamentação do povo de Israel, os períodos. A cada 7 períodos de 7 anos que o tempo passava, o 7º período deveria ser também o período de jubileu, ou seja, os escravos deveriam ser libertados, as dívidas deveriam ser perdoadas, as terras deveriam ser devolvidas, uma espécie de cansaço e exaustão de tudo na vida social que precisava de um descanso para todos esses fardos. Então você tem os 7 dias, os 7 anos e os 7 períodos de 7 anos, sempre com um período de descanso. Após 6 blocos, o 7º é um de descanso. Bom,
Esses setes de descanso ensinam para nós o princípio justamente do descanso, da pausa e da necessidade da gente se conectar com Deus. Mas o que eu queria focalizar com você hoje aqui é que esses setes simbolizam um verdadeiro descanso final acima de todos eles. O Messias do Natal, o Messias trouxe o verdadeiro descanso que nós precisamos. Ele irrompeu no tempo e no espaço, estendendo o descanso a todas as pessoas. Então, quando você vê Jesus Cristo como a sétima série de 7, trazendo o descanso, você entende perfeitamente que o Messias prometido é o nosso descanso supremo. E é muito bonito perceber as palavras de Jesus dizendo assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei, Mateus 11, 28, eu lhes darei descanso. Eu quero dar um exemplo real, que acontece o tempo todo, mas uma história verdadeira sobre isso. O exemplo do Ceará e da Concita. São apelidos de duas pessoas muito interessantes. Esses dois viveram juntos 36 anos, tiveram 10 filhos e 4 netos. Ele, o Ceará, vivia completamente perdido nos vícios da droga e do álcool. Não tinha Jesus, não tinha nenhuma perspectiva de vida. A Concita, sua mulher sofrida, na região de Ribeirinhos, onde eles moravam, com poucos recursos, ela responsável pelo sustento da casa, precisando lavar muita roupa, carregar muito balde de água na cabeça e fazendo bolos e cozinhando para ajudar no sustento. A Concita já estava cansada da vida sofrida, mas o descanso chegou na vida desse casal. Essa mulher, a Concita, começa a frequentar uma igreja junto com a sua filhinha e começa a ouvir a palavra de Deus. Algum tempo depois, o seu marido, o Ceará, procura ajuda da igreja e a igreja consegue encaminhá-lo para uma clínica, um centro de recuperação de viciados. Depois de 9 meses se recuperando e ouvindo a palavra, ele se rende a Jesus Cristo e é batizado nas águas. Atualmente esse casal, e essa é uma história agora do ano de 2020, está totalmente transformado por Jesus. Os dois estão sendo discipulados, estudando as Escrituras, servem juntos na igreja que eles conheceram como líderes, a Igreja Batista Monte Castelo. E sabe que aconteceu algo muito interessante nesses dias. O Ceará e a Concita moravam juntos, mas não eram casados. E eles organizaram então, como você pode ver aqui, nessas imagens, o casal arrumadinho, ela de noiva, ele de noivo, formalizando o casamento. E foi feita uma cerimônia muito bonita aqui, que impactou toda a comunidade de Ribeirinhos. Essa cerimônia foi organizada pela igreja, pelos seus pastores. A glória do Senhor foi vista ali, porque aquela era uma família cansada da vergonha, cansada da desonra, cansada de uma vida vazia, e agora essa é uma família honrada por Jesus e recebe de Jesus o melhor que Ele pode oferecer para as suas vidas. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e eu lhes darei descanso. Sabe, você e eu podemos fazer como o Ceará e a Concita. Nós podemos sim descansar no Messias e encontrar vida, encontrar esperança, encontrar descanso. Eu queria compartilhar com você que o Messias prometido é o nosso descanso supremo, é o sétimo de 7, de 3 maneiras. Primeiro, ele é o nosso descanso do fardo do pecado. O Natal é esta mensagem que traz para nós o descanso para a maior inquietação da alma humana. A maior necessidade do ser humano é se alinhar com Deus, se acertar com Deus. E a mensagem do Natal é a mensagem de que esse acerto pode acontecer. É muito bonito ver na genealogia de Jesus, essa linhagem que Mateus contou. Ele vai dizer que ele vai narrar quem são os seus ancestrais, desde Abraão, passando por Davi, até Jesus. E nós vemos que prostituta, rei, pecadores, homens maus, gente boa, esteve presente na linhagem de Jesus. Raabe era uma mulher prostituta, uma mulher gentia que não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas entrou na linhagem do Messias. Assim como Davi, um grande rei, que sim, cometeu grandes faltas
e mesmo assim entrou na linhagem de Jesus. Por quê? Para mostrar para nós que nós somos pecadores, mas o Messias trouxe alívio para o nosso fardo do pecado. Através de Jesus Cristo, nós podemos parar de tentar provar que somos bons, podemos parar de tentar sermos religiosos e admitir que somos fracassados, que somos perdidos no pecado e então encontrar a salvação. É fato que todos nós fracassamos de forma lamentável em dar honra a Deus como Ele merece. Todos nós fracassamos em agradá-lo e obedecê-lo. Estamos abaixo do padrão de Deus. Romanos 3 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso, por estarmos abaixo do que Deus exige, a nossa parte diante de Deus, o que merecemos, não é nada bom. O que nós merecemos é que, pelo fato de termos pecado, diz aqui Romanos 3:23, estamos destituídos da glória de Deus. E tudo o que precisamos, então, é de sermos livres dessa situação. Precisamos da graça de Deus e nós podemos obter a sua graça. Assim como a Concita e o Ceará obtiveram, todos nós podemos obter. O apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Veja, estamos todos abaixo do padrão de Deus. Não tratamos como Ele merece. A consequência disso é sermos afastados da sua presença, sermos destituídos da sua glória. Porém, podemos obter justificação através do Messias do Natal. Nele temos redenção. Em Cristo Jesus nós temos redenção. Porque o Pai Celestial, por sua graça, nos declara justos por meio de Jesus. Como isso é possível? Você se pergunta. E eu respondo, o Messias que veio no Natal, ele veio nos resgatar do castigo pelos nossos pecados. Deus, o Pai, o entregou seu único Filho como um sacrifício perfeito pelo pecado. Ora, uma vez perdoado o pecado, uma vez quitado o pecado, o relacionamento que estava rompido é restaurado. A reconciliação acontece, a reaproximação com Deus acontece, o fardo de estar longe de Deus é removido. E aí, depois que você é aceito por Deus, através da obra de Cristo, você quer viver a sua vida para Ele. Só que você não tem mais aquele fardo das obras, de depender dos seus méritos, não. Você tem a alma leve, o coração leve, e você tem a motivação da gratidão pela graça de Deus, e é com ela que você agora caminha para viver para o Senhor. É isso, meu querido, é isso, minha querida, que traz verdadeiro descanso. A resposta definitiva ao maior anseio do coração humano é esse grande anseio, como ser aceito por Deus. A resposta é, o Messias do Natal trouxe essa salvação. Assim como ele foi misericordioso com Raabe, com Davi, com a Concita e com o Ceará, ele morreu na cruz também pelos seus pecados. O Messias do Natal nos traz descanso dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, o Messias do Natal, o 7º de 7, traz descanso das nossas demoras. Sabe o que Mateus está dizendo com essa genealogia que vai desde Abraão até o Messias? Mateus está dizendo o seguinte, a promessa do Messias finalmente se cumpriu. Lembre-se que o Cristo, ou o Messias, significa ungido, ou seja, aquele prometido que Deus enviaria para resgatar as pessoas da miséria decorrente do seu pecado. Essa promessa foi feita assim que o pecado entrou no mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pisam na bola e se afastam do Senhor, Deus diz, porém inimizade entre você, serpente, diabo e a mulher, entre a sua descendência, todos aqueles que são ligados ao diabo, e o descendente dela, que é Cristo. Este lhe ferirá a cabeça. O Messias vai ferir a cabeça do diabo, vai derrotar o mal. Essa promessa foi dada assim que o pecado entrou no mundo, e ela foi repetida de outra forma para Abraão. Deus diz a Abraão mais adiante, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Fora que muitas outras vezes essa promessa foi repetida, a promessa de um Messias
Acontece que essa promessa demorou muitas gerações para se cumprir. Demorou séculos, milênios. E na verdade, durante 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, parecia que Deus tinha esquecido da sua promessa. Sabe por quê? Porque nenhum profeta mais falava coisa alguma. Ninguém mais anunciava coisa alguma. E demorou, mas Mateus está dizendo: o Messias chegou. Deus pode parecer ter demorado e até se esquecido, mas Ele não se esquece das suas promessas. E na verdade, quando Ele cumpre as suas promessas, esse cumprimento extrapola tudo que nós podemos imaginar. Isso acontece muito na Bíblia. Isso aconteceu especialmente com um camarada chamado Jairo, um homem que olhou para Jesus e entendeu que Jesus tinha poder para curar a sua filha. E ele chama Jesus para ir até a casa dele, curá-la, porque ela estava muito enferma, à beira da morte, e Jesus demora para ir até a casa dele. E Jesus diz que vai, mas se atrasa, e uma mulher o interrompe pedindo para ser curada da hemorragia. Jesus para, atende aquela mulher, e de repente naquela demora, chega a notícia para Jairo: Jairo, pode deixar o mestre em paz, sua filha morreu. Só que Jesus Cristo prontamente diz: não, eu vou até lá, porque você vai ver algo muito maior acontecendo. Então Jesus vai até lá e antes de ir ele diz as seguintes palavras para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Eu sei que a minha demora está deixando você assustado, mas continue crendo em mim, eu sei o que eu estou fazendo. E Jesus vai até lá e ressuscita a menina, dizendo: Talita, cumi, Talita, levante-se, fazendo algo muito maior, algo muito mais impressionante. Sabe, se a gente quer colocar a nossa agenda, o nosso cronograma em Deus e impor Ele em Deus, isso não vai funcionar. Jamais vamos provar do seu amor e do seu poder e da sua graça. O Natal significa que, embora os moinhos de Deus girem devagar, ainda assim é um pó extremamente fino. Com paciência Ele espera, com precisão moe tudo. O que isso significa? Deus pode dar a impressão de que está demorando para fazer as coisas em você e por você, mas no fim, como Ele fez no Natal, Ele cumpre esses propósitos de maneira exata, perfeita e inimaginável. Às vezes parece que Deus se esqueceu de você, esqueceu das promessas que tem feito a você, mas nesse exato momento eu quero dizer que Deus está no processo de organizar tudo para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. A Bíblia dá muitas promessas para aqueles que creram e esperaram. E Ele é capaz de nos dar muito mais do que nós ousamos pedir ou pensar. Talvez você esteja esperando a chegada de um filho, talvez a possibilidade de se casar, a conversão de um ente querido, ser promovido no emprego, a mudança de um filho rebelde, uma reconciliação de relacionamento que demora, coisas que demoram. O Senhor está dizendo através do Natal que as coisas podem aparentemente demorar, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o momento certo de todas as coisas acontecerem. O Natal é a mensagem de que nós podemos nos livrar do fardo do pecado, do fardo das demoras. Em terceiro e último lugar, o Messias prometido, o sétimo de 7, é o nosso descanso supremo do fardo dos nossos problemas. Problemas é o que mais a gente tem tido nesse ano de 2020 e parece que nós estamos carregando esses problemas da pandemia para 2021. Deixa eu dizer uma coisa para você: o descanso definitivo do Messias, o sétimo conjunto de 7, afeta também a nossa vida em meio às adversidades desse mundo. Como assim? Como assim? Porque o nosso sentimento e a nossa atitude é de tentar controlar a história e principalmente fazer as coisas darem certo e evitar problemas ou consertar problemas, e isso se torna extremamente exaustivo e pior, é impossível. Agora, a maneira como o plano de Deus foi desenvolvendo desde Abraão, passando por Davi, passando pela maior dificuldade do povo de Israel, que foi o exílio na Babilônia, a maneira como Deus desenvolveu até que o Messias viesse, até que a promessa se cumprisse. Isso nos ensina que, mesmo quando as aparências são contrárias, mesmo quando parece que os problemas são gigantes, sem sentido, Deus está no controle da história. Abraão passou por muitos problemas
e Deus estava no controle. Jacó passou por muitas adversidades e Deus estava à frente de todas elas. José enfrentou injustiças, Moisés, Josué, Davi, os profetas, tantos riscos, tantas ameaças, e todos esses problemas estavam completamente debaixo do controle de Deus. Esses homens e mulheres também, como Ruth, Batseba, Maria, Raabe, simplesmente em meio aos problemas se alinharam a Deus, se juntaram a Deus, confiaram que Deus sabia o que ele estava fazendo. Sabe, às vezes eu penso que o nosso maior problema não é tanto a circunstância difícil em si, mas a nossa mania de querer controlar as dificuldades. Ora negando as dificuldades, rejeitando ou estabelecendo prazo para as dificuldades terminarem, ou dando jeitinho para as dificuldades terminarem. A solução para o fardo dos problemas ser tirado de nós é confiar que eles estão nas mãos de Deus, que Deus tem o total domínio sobre as dificuldades e que elas fazem parte do plano de Deus para nós e que Deus tem propósitos que muitas vezes não compreendemos. A palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo está no controle de Deus. O Messias nasceu mesmo após inúmeros problemas terem acontecido, e através desses problemas foi que Jesus Cristo veio ao mundo. E eu digo mais, a palavra de Deus diz que um dia todos os problemas serão consertados. A parte maior do nosso descanso interior vem quando o Espírito Santo nos lembra disso. A nossa salvação final será completa, definitiva, nos trazendo descanso supremo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais, que estão no controle de Deus, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós temos essa esperança poderosa no futuro em que todos os problemas cessarão. Isso não é apenas um otimismo, um pensamento positivo, é uma certeza de que no final as coisas vão se encaixar. E isso nos traz paz e força para lidarmos com as provações e tragédias do presente. Um dia a glória de Deus cobrirá o mundo como as águas cobrem o fundo do mar. E então Jesus, o grande rei do jubileu, o sétimo de 7 períodos, nos dará descanso final, descanso perfeito, uma vida de amor e alegria. Eu quero terminar esta reflexão com você, dizendo que Ceará e Concita provaram do descanso do Messias prometido. Se voltaram para aquele que traz o descanso dos nossos fardos, do fardo dos nossos pecados, das nossas demoras e dos nossos problemas. Ele é o descanso supremo, ele é o 7º período de 7. Entregue sua vida a ele, renda-se ao Jesus do Natal e experimente descanso na sua vida. Eu queria fazer um apelo para você, não sei onde você está, com quem você está, que dia que você está ouvindo isso, mas entregue esses fardos ao Senhor através de Jesus. Entregue os seus pecados a ele. Jesus pagou o preço dos seus pecados na cruz. Entregue as demoras da sua vida para Cristo. Diga ao Senhor: Deus, eu sei que o prazo do Senhor é perfeito e o meu não é. O teu cronograma é perfeito e o meu não é. Entregue esse fardo para Deus. Entregue o fardo dos problemas. Desista de tentar controlá-los à sua maneira. Desista de tentar resolvê-los da sua maneira. E confie que Deus sabe o que está fazendo através dos seus problemas. Porque o Messias prometido é o nosso descanso supremo. Eu convido você a fazer uma breve oração comigo nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por ter enviado descanso pleno para nós, que é Jesus Cristo, que nasceu neste mundo, que morreu pelos nossos pecados, para nos mostrar, Deus, que o perdão que temos nele é completo, para termos vida verdadeira com o Senhor, Pai. Para nos mostrar que as coisas da vida demoram a nossa percepção, mas o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E para aprendermos que os nossos problemas não são um fardo para nós, à medida que confiarmos que o Senhor está controlando todos eles, que o Senhor tem propósitos perfeitos para todos eles, e que um dia todos os nossos problemas cessarão. Eu te agradeço, Pai, e peço o alívio para esses fardos, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida.